amados jovens do estado de Goiás e todos os servos da Renovação Carismática da RCC Goiás. Eu sou Maria Juliana Letícia, atual responsável pelo Ministério Jovem Brasil, e estou aqui hoje com vocês para falar um pouco mais sobre esse ministério, de que forma nós atuamos no grupo de oração, qual o nosso papel enquanto jovem carismático, enquanto jovem ministeriado a trabalhar com a juventude, dentro do grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Em momentos onde o mundo vive uma grande situação de pandemia, nós somos convidados a não cessar a evangelização, a continuarmos a nos formar, a nos orientar e a ser orientado por aquilo que o movimento deseja, de acordo com o propósito do coração de Deus. Então hoje eu estou aqui para partilhar com vocês um pouco de como atua o Ministério Jovem dentro de um grupo de oração. Amém, irmãos? E antes de nós iniciarmos, no momento que eu me preparava para partilhar esse ensino com vocês, o Senhor me colocava uma palavra em meu coração, da qual eu quero partilhar com vocês, que está no Salmo 103, a partir do versículo 3, que vem dizer assim: é Ele quem perdoa todas as tuas faltas e cura todos os teus males. É Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. É Ele quem sacia teus anos de bens e como da águia a tua juventude se renova. E de modo muito especial aos jovens eu direciono esse versículo 5. É Ele quem sacia os teus anos de bens e como da águia a tua juventude renova. Nós, Juventude Carismática, equipes de serviço de Ministério Jovem, lideranças, coordenadores, servos da RCC, toda amada Juventude de Deus, nós somos chamados a permitir que o Senhor renove a nossa juventude, assim como Ele renova a águia. Então, que nós sejamos renovados, que a partir de cada ensino que vai acontecer nesse encontro estadual, de forma online, de forma virtual, nós possamos ser renovados pelo Senhor. Amém, irmãos? Então, o material que eu vou passar para vocês aqui hoje nesse ensino está baseado no RCC Responde e no livro de orientações que nos orienta como deve ser o trabalho com a juventude dentro dos grupos de oração. Esse é o material que o Ministério Jovem se baseia para garantir a nossa atuação. Irmãos, é evidente que a juventude, ela precisa ser trabalhada de uma forma mais específica. E os nossos grupos de oração, e também nós temos o privilégio de existir em algumas realidades os grupos de oração jovem, onde esse trabalho já acontece de forma bem mais específica com a juventude. E nós temos a realidade dos grupos de oração misto, Então, assim, a juventude em si, ela necessita, nessa fase de vida, ser trabalhada de forma mais específica, olhando para essa fase de vida, olhando para essa faixa etária. A partir disso, irmãos, o jovem em si, ele necessita de alguns direcionamentos, de algumas orientações, Então, nós, enquanto Renovação Carismática, nós utilizamos do Ministério Jovem para ofertar esse tipo de serviço à juventude que chega em nossos grupos de oração, em nossas realidades carismáticas, em nossos encontros, em nossos eventos. Então, o Ministério Jovem ele tem essa responsabilidade de orientar esses jovens que estão chegando em nossos grupos de oração ou nos nossos eventos, enfim. Então, o grupo de oração, muitas vezes, ele é a porta de entrada do jovem que chega pela primeira vez. Ou também pode ser um seminário de vida, uma experiência de oração, Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a porta de entrada do jovem no movimento é através do grupo de oração. E para isso, os nossos grupos de oração, eles precisam estarem prontos para receber esses jovens. E a equipe jovem, e esse grupo de oração precisa ofertar algo específico a esse jovem, E aqui eu abro uma exceção para falar dos grupos de oração jovens, esses que em si já desenvolvem um protagonismo juvenil,
onde o jovem é ele já quem prega, quem canta, quem intercede, né? O jovem que organiza e articula todo esse grupo de oração jovem. Então, de certo modo, o jovem, ao chegar em um grupo de oração jovem, ele já se sente em casa, né? Ele já encontrou ali algo que está bem a cara dele. E quando nós vamos para a realidade de grupo de oração misto, não quer dizer que o jovem não tenha que se sentir em casa, porque os grupos de oração, né, são movidos pelo Espírito, e aonde o Espírito se move, nós temos vida, e vida em abundância, porque ali nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Mas, como eu falei no início, né, preciso desenvolver um trabalho específico com a juventude. E os grupos de oração misto se articulam de modo que realizam esse trabalho através das equipes de serviço, a equipe jovem, né? A equipe de ministério jovem, que a gente pode assim dizer. E no GOG, Juliana, como acontece no GOG, né? No grupo de oração jovem em si, o protagonismo juvenil já está acontecendo, né? Então, o GOG, e mais na frente nós vamos entrar nessa linha, de que estratégias o GOG pode utilizar, né, para atuar com a juventude dentro do próprio grupo de oração. Amém, irmãos? E aí nós vamos seguindo, né? Esse jovem, ele vai sendo acompanhado, ele vai sendo orientado, ele vai sendo formado, né? Existem alguns pontos cruciais que nós vamos chegar daqui a pouco para nós compreendermos a nossa atuação dentro de um grupo de oração, certo? Então, assim, o jovem ele vai sendo acompanhado no processo formativo da renovação carismática. Ele vai passar pelas experiências iniciais, as experiências querigmáticas. Seguido disso, ele vai vir com experiências mais aprofundadas, catequéticas, experiências de cunho mais formativo dentro do próprio movimento. E só então o jovem vai adentrar naquela formação mais específica, que é a formação ministerial, que é onde o jovem vai se descobrir, que é onde o jovem vai encontrar novos chamados e assim sucessivamente, certo? Então, irmãos, nós vamos adentrar em um momento agora onde eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós vamos elencar alguns eixos que são de fundamental importância para nós compreendermos a atuação do Ministério Jovem dentro do grupo de oração, certo? E nós vamos também falar um pouco de como se articula e se organiza um GOG, né? Como o GOG, na verdade, articula e organiza e elabora estratégias de acompanhamento com o jovem, tá bom? Nós vamos só entrar um pouquinho nessa linha, mas o nosso foco principal aqui nesse ensino é esclarecer para coordenadores, para todas as lideranças da RCC Goiás, né, de como atua o Ministério Jovem dentro do grupo de oração, certo? E para isso, eu quero convidar vocês, se você tiver como anotar, né, alguns pontos que nos ajudam a compreender. Esses pontos estão aqui, você pode conferir tudinho aqui no nosso livro, você pode estar vendo esse conteúdo, se formando ainda mais, né, lendo esse material que vem esclarecer todas as dúvidas a respeito do Ministério Jovem. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu cito, que está no nosso livro de orientações para o serviço com a juventude dentro dos grupos de oração, o primeiro ponto é o pastoreio, né? Então, assim, o jovem necessariamente, Bento XVI nos recordava isso, e tantos outros papas nos falavam isso, né? Que o maior evangelizador de um jovem é outro jovem, né? E que é importante que o jovem se sinta útil a ponto de pastorear outros jovens, de acompanhar. Mas esses jovens também precisam serem acompanhados, esses jovens também precisam serem orientados dentro do grupo de oração. E dentro do grupo de oração é aí que nós encontramos a função e a finalidade da equipe jovem, da equipe de serviço jovem daquele grupo de oração, para atuar, né, de forma a pastorear esses jovens que estão ali iniciando a caminhada no movimento, que estão chegando pela primeira vez, que estão vivendo uma experiência de encontro pessoal com Jesus no grupo de oração. Então, esse primeiro ponto é o pastoreio, né? E de que forma esse pastoreio acontece sendo feito pela equipe jovem? Antes de tudo, irmãos, pela acolhida. Isso não se confunde com a acolhida do grupo de oração.
a acolhida do grupo de oração, que muitas vezes é desenvolvida por outros ministérios. Isso não se confunde com isso que eu estou falando agora, sobre esse eixo pastoreio, no qual nós utilizamos um subtítulo como a acolhida, um ponto de partida. É a acolhida desse jovem que chega pela primeira vez. A equipe jovem tem um papel de se aproximar desses jovens que chegam no grupo de oração. A equipe jovem tem um papel de acolher, de dar as boas-vindas, de conhecer esses jovens, de saber quem são esses jovens, a realidade desses jovens, de que realidade também eles vêm, né? Então, é uma acolhida inicial feita pelo próprio jovem. Não é aquela acolhida de grupo de oração. Acredito que esteja bem claro isso. Seguido dessa acolhida, nós vamos começar aí um trabalho de pastoreio mesmo, de acompanhamento, né? Podemos dizer que aí é um segundo subtítulo, o acompanhamento, né? Esse jovem, ele vai passar a ser acompanhado por essa equipe de jovem, se ele está indo semanalmente no grupo de oração, se ele qual o tipo de orientação que ele tem sobre a igreja, se ele tem seminário de vida. Então a gente vai começar a acompanhar esse jovem que frequenta o grupo de oração, que começou a frequentar o grupo de oração. E seguido disso, nós vamos passar a orientar esse jovem, né? Orientar esse jovem de que modo? Sobre possíveis eventos que a renovação vai fazer, promovendo convites, trazendo esse jovem mais para perto, garantindo que esse jovem permaneça frequentando o grupo de oração, orientando esse jovem sobre as missas, as catequeses, as crismas, enfim, dando orientações pertinentes ao movimento, pertinentes à igreja e dando orientações que levem esse jovem a viver uma contínua experiência com Jesus Cristo, né? Então, ou seja, o primeiro ponto de atuação da equipe do Ministério Jovem, da equipe de serviço em um grupo de oração se dá no pastoreio dentro do próprio grupo de oração. E esse pastoreio acontece de forma a acolher o jovem, né? A acompanhar o jovem e a orientar o jovem. Isso eu fiz esses subtítulos para facilitar a nossa compreensão. Mas nas entrelinhas desse livro você vai encontrar e vai compreender perfeitamente como é o nosso trabalho. Até porque aqui eu estou tentando falar de forma bem resumida e de forma que toda a RCC Goiás compreenda qual que é o papel do Ministério Jovem dentro de um grupo de oração, tá bom? Seguido disso, irmãos, nós vamos para um segundo eixo, digamos assim, para um segundo tema, né? Para um segundo ponto de compreensão, né? Então tem lá um jovem que está sendo acompanhado, pastoreado, orientado, que está frequentando o grupo de oração, né? Que a equipe jovem já identificou que esse jovem não tem seminário de vida e o grupo de oração já agendou o seminário de vida e esse jovem vai ser encaminhado a participar do seminário de vida, né? Então aí, sem a equipe perceber e automaticamente do grupo de oração, já está acontecendo a evangelização, né? Que é ponto crucial. Toda a nossa ação ministerial converge para a evangelização das pessoas, converge para a evangelização da juventude, tá bom, irmãos? Então, assim, a evangelização é outro ponto, assim, fortíssimo, que em todas as nossas ações devem ser pautadas nisso. Se a gente vai fazer uma reunião de cendeia, se a gente vai fazer um lazer no espírito, se a gente vai fazer um evento, o que quer que seja, e até o próprio grupo de oração, nós existimos por uma causa, e essa causa é a evangelização de pessoas, tá? Então, nesse momento de evangelização com esse jovem que está lá frequentando um grupo de oração, que está ativo, que está frequentando, que está em toda semana, nós vamos começar a observar qual o nível de aproximação desse jovem com a igreja, né? Como que esse jovem já vinha de outros movimentos, de outros pastorais. É a primeira vez que esse jovem está tendo contato com a igreja. É a primeira vez que esse jovem está tendo contato com o movimento, né? Como que está aí esse nível de aproximação desse jovem com a igreja, com o movimento, né? De que forma nós podemos fomentar essa evangelização. Então, tudo isso, irmãos, nós precisamos estar atentos para que a evangelização aconteça com a juventude. E aqui eu paro para fazer uma observação, irmãos. A evangelização, ela precisa acontecer com a juventude dentro e fora do grupo de oração, né? Dentro, lógico, do grupo de oração, a equipe jovem tem que estar atenta
as necessidades desse jovem, né, a tá mais perto dessa juventude que frequenta o grupo de oração. E fora, também promovendo momentos de comunhão fraterna, promovendo momentos de lazer no espírito, né, acompanhando esse jovem na vida, no dia a dia, nas lutas desse jovem, até porque a gente sabe que a vida do jovem em si é delicada, né? Ele passa por muitas mudanças, por muitas dificuldades, por muitas incompreensões, e esse jovem também vai precisar ser evangelizado dentro e fora da igreja. Por isso que nós fazemos um trabalho tão pontual com a juventude, para ajudar o jovem a passar por essa fase de vida, né, e se tornar um autêntico adulto evangelizado, uma pessoa que encontrou Jesus Cristo, um jovem realizado, um carismático, formado em todas as suas fases de vida. Amém, irmãos? Então, compreendamos isso, né? A evangelização. E para isso a equipe jovem, né? A equipe responsável por fazer o papel do Ministério Jovem dentro do grupo de oração precisa ser muito criativa, né? Vocês precisam serem criativos e atentos àquilo que é o mover do Espírito. No sentido que eu preciso estar atento às necessidades dos jovens da minha realidade, né? Qual que é a demanda que aquele jovem vai me trazer. Eu preciso ser criativo na forma de acompanhar esse jovem, ser criativo na forma de evangelizar. Nós estamos aí passando por um processo de pandemia e aqui eu já trago essa centelha no coração da juventude da RCC Goiás, né? De que forma vocês, equipes jovens, continuam a acompanhar esses jovens, mesmo sem ter o grupo de oração físico, só acontecendo o grupo de oração virtual? Que tipos de estratégias vocês estão utilizando para continuar evangelizando a juventude local, a juventude que frequenta o seu grupo de oração, a juventude da sua realidade, né? Então, para isso, a nossa forma de evangelização, ela precisa ser criativa, ser dinâmica, né? Ser algo que leve o jovem realmente a ser evangelizado. E continuando, né, toda essa formação, todo esse ensino, eu acredito que eu estou sendo até um pouco rápida, mas vamos lá, é necessário para a gente compreender, né? Então nós passamos pelo eixo do pastoreio, pelo eixo da evangelização, que são pontos, né, que a equipe atua, né, a equipe faz acontecer dentro do grupo de oração, né? A equipe jovem atua dentro de um grupo de oração, perpassando. Lembrando, gente, que esses pontos que eu estou trazendo não é algo que se segue à risca, algo que, digamos assim, não é bem essa expressão que eu quero dizer, não é algo assim pronto, né? Mas é algo que vai de acordo com a nossa realidade, mas são pontos cruciais dentro do grupo de oração para a evangelização com o jovem. E nada do que eu falar aqui substitui a atuação do grupo de oração, substitui a reunião de oração, substitui a atuação dos demais ministérios. Esses pontos que eu falo de pastoreio, de evangelização, nós vamos trazê-los para a luz da nossa realidade jovem. Trazer esses pontos à luz de como nós podemos trabalhar esses pontos com a juventude carismática que entra em nosso grupo de oração, tá bom? E um último ponto, né, é a formação, né, que é algo assim que não substitui o Ministério de Formação, que isso não se confunda, mas quando eu trago a formação, voltando justamente para aquele ponto onde nós dizíamos que é preciso que o jovem seja formado de uma forma específica nessa fase de vida, certo? Então, assim, a formação, ela precisa ser algo bem jovem, bem dinâmico, bem vivo, sem perder a característica de jovem. E onde essa formação acontece, Juliana? Dentro do grupo de oração? Não. Essa formação, ela vai ser algo à parte, né? Ela vai ser algo que vai acontecer justamente nos incendeias, certo? Isso para as realidades de grupo de oração misto, né? Então, nós formamos a juventude através dos incendeias. E o incendeia
é um momento, né, que já foi muito bem explicado, que também tem aqui no nosso livro de orientações, esclarecendo todas as dúvidas sobre incendeias. Eu não vou me adentrar nessa pauta sobre incendeia, mas é na reunião de incendeia onde a equipe de serviço jovem também atua de forma a pastorear, a evangelizar e principalmente a formar a juventude de forma mais específica, naquilo que é próprio do jovem, né? O jovem tem necessidade de ser compreendido em sua afetividade, em sua identidade, né? O jovem tem necessidade e tem dúvidas sobre determinadas áreas da sua vida, né? Sobre determinados assuntos. E isso é interessante ser trabalhado nessa fase de vida, né? Sonhos, vida pessoal, vida profissional, vocação, alguns discernimentos, como atuar, como ser jovem que está na universidade, enfim, dúvidas que surgem na cabeça do jovem, e a equipe jovem precisa estar pronta para oferecer, para ofertar esse tipo de formação à juventude, né? Então, assim, nós atuamos nessa linha, tá bom, RCC Goiás? O Ministério Jovem atua nessa linha, de modo que a nossa atuação enquanto equipe jovem, enquanto Ministério Jovem, né, perpassa pelo grupo de oração. O nosso trabalho, irmãos, só tem sentido se for para o grupo de oração, em prol do grupo de oração. O que tem que estar cheio não são as nossas reuniões de cindeia, não são os nossos lazeres no espírito. O que tem que estar cheio de jovem é o nosso grupo de oração. Porque são com esses jovens que frequentam o grupo de oração que nós vamos fazer um trabalho mais peculiar e mais específico com esses jovens carismáticos, certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, né, essa questão do pastoreio, da evangelização e também da formação, tá certo? E aí nós vamos adentrar um pouco, compreendendo um pouco também, né? Talvez esteja a incógnita aí na cabeça de vocês do seguinte modo. Certo, Juliana, eu compreendi que tudo isso perpassa em um grupo de oração misto. E como fica o grupo de oração jovem? A gente sabe que o grupo de oração jovem é uma bênção, né? É maravilhoso. Ali acontece o protagonismo juvenil em sua totalidade. E o grupo de oração jovem, que também tem nosso material, falando tudo direitinho, do que é um grupo de oração jovem, como acontece, né? Então, nós sabemos que o grupo de oração jovem, ele surgiu de uma necessidade, né? Em razão da vida do jovem que estuda, que tem que trabalhar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e às vezes não encontrava tempo para se adaptar a um determinado horário do grupo de oração, né? A uma realidade que aqueles jovens não podiam frequentar o grupo de oração naquele horário. Então, surge aí, né, média da graça de Deus, né, os grupos de oração jovem que vêm para preencher, né, para levar, para encontrar esse jovem que queria viver a espiritualidade do movimento entre o grupo de oração, mas que muitas vezes as correrias de vida, né, não permitiam em determinados horários específicos. Então, o grupo de oração jovem, ele surge para isso. Mas os grupos de oração jovem, a depender da realidade, precisam estar sempre abertos, né? Mesmo que a nomenclatura esteja lá, grupo de oração jovem, mas nós precisamos estar abertos, irmão, porque o nosso grupo de oração é porta aberta. Então, ali pode se tornar, daqui a pouco, uma realidade de grupo de oração mista, né? Onde o jovem conseguiu levar a avó, né? O outro jovem conseguiu levar os pais, levar os tios, levar os irmãos. Daqui a pouco a família inteira está no grupo de oração. E nós não precisamos temer, porque vai continuar sendo o lugar do jovem, vai continuar sendo o lugar onde o jovem será acolhido, amado, vai continuar onde o jovem vai poder ter vivência carismática, né? Então, o grupo de oração jovem não pode ter medo de se abrir a essa realidade. Amém, irmãos? Então, falando de grupo de oração jovem, nós sabemos que o grupo de oração jovem em si, a evangelização já é totalmente direcionada à juventude, o pastoreio já é todo voltado à juventude, né? Toda a linha de pregação, tudo já é bem jovem, né? Quem conduz é o jovem, quem prega é o jovem, quem canta é o jovem, então tudo é muito focado no jovem. O protagonismo juvenil acontece em sua totalidade, né? Mas identifiquei
que aqueles jovens que frequentam o meu grupo de oração jovem, eles surgiram uma demanda específica, precisam receber um conteúdo mais aprofundado, né? Que às vezes uma pregação não foi suficiente para sanar, que às vezes trabalhar ali no grupo de oração não foi suficiente, até porque a gente sabe que grupo de oração, né, não é lugar para se aplicar a formação, né? Grupo de oração é lugar de querigma, de louvor, né, de ciclo carismático, enfim. Então, assim, nós precisamos entender que o grupo de oração jovem pode sim, em determinados momentos, acompanhar a juventude em um outro momento que não seja no grupo de oração, que não seja no momento do grupo de oração jovem, né? Que não seja naquele horário. Então eu decidi marcar lá uma tarde com os jovens que frequentam meu grupo de oração, onde a gente vai receber determinada formação voltada para tal área. Isso são situações que podem emergir a partir da realidade de cada grupo de oração jovem, né? Mas não esqueça que o grupo de oração jovem em si já está inteiramente voltado para toda a juventude. E esse grupo de oração jovem, né, por ter essa peculiaridade, essa particularidade de ser jovem, precisa ser acompanhado pelo MJ da diocese local, né, precisa participar das formações, dos pastoreios promovidos pelo Ministério Jovem da diocese local, né? Mas também ele é acompanhado pela RCC da diocese local como um grupo de oração, né? Ele responde como um grupo de oração normal. Então, dentro do grupo de oração jovem, tudo já é bem jovem, bem voltado para o jovem, mas o grupo de oração jovem pode e deve estar aberto a trabalhar, sim, conteúdos mais específicos com a juventude, né? A fazer momentos mais específicos de formações com a juventude, voltada para essa fase de vida. Então, irmãos, é bem isso que eu queria passar para vocês, né? Eu espero que tenha ficado claro a forma que nós, Ministério Jovem, atuamos, a nossa importância dentro de um grupo de oração para trabalhar com a juventude, para acompanhar a juventude, para pastorear a juventude, certo? E eu louvo e agradeço a Deus por toda a RCC Goiás, por esse momento que vocês estão promovendo de formação, e mando um grande abraço para toda a juventude carismática da RCC Goiás. Meu muito obrigada, que Deus abençoe vocês, tá bom? E eu quero finalizar com vocês rezando uma singela Ave Maria e consagrando todo esse momento a Nossa Senhora de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe.